Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Uma aula em que nós faremos revisão. Vamos relembrar aquilo que nós já estudamos para que nós possamos aí aprofundar os nossos conhecimentos. Colocando aí para vocês a nossa aula, revisão e avaliação, ok? Então vamos relembrar o que é importante, o que é necessário para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Então, venham comigo. Nesta aula, faremos uma revisão sobre as orações subordinadas que exercem a função de substantivo, funções sintáticas que são próprias de substantivo. Então, colocando o nosso texto aí para vocês, então Segala vai dizer para a gente, Bechara, vai dizer para a gente que essas orações subordinadas, substantivas, é aquela oração que aparece inserida na oração complexa, exercendo funções próprias de substantivo, que seriam ali no período simples. Então, na sequência, exercem em relação à oração principal funções sintáticas que, no período simples, costumam ter um substantivo como núcleo. Então, quais são as funções sintáticas que têm substantivo como núcleo lá no período simples? O sujeito, os complementos verbais, que são os objetos direto e o objeto indireto, o complemento nominal, predicativo e também o aposto, ok? Na sequência do nosso texto, em geral, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se, ok? Então, voltando aqui comigo, percebam que essas orações elas irão exercer a função sintática de um substantivo, ok? Então, no substantivo, nós vamos ter essas orações aí exercendo essa função que é própria de substantivo. Geralmente, no período simples, nós encontramos um substantivo no núcleo, ok? O nosso foco agora será em 3 tipos de orações, ok? Que são as substantivas. Vamos começar agora pela primeira, colocando aí para vocês, olha só. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, essa oração aí é a oração subordinada que exerce a função de complemento nominal de algum termo da oração principal. Então, analisem aqui comigo. Observem, gente. Olha só. Aqui vocês podem perceber que nós temos um período composto, e é um período composto por subordinação, tanto que quando a gente separa essas orações do período, a gente percebe que há perda de sentido, a falta de informação, então são orações dependentes do ponto de vista sintático, ok? Então, primeiro, observem a oração principal. Lembrando sempre, a oração principal é aquela oração que não possui conjunção, ok? Então, nesse período, qual oração exerce essa função de oração principal? Exatamente esta que está destacada aqui em verde. Olha só. Ele está confiante. Essa oração aqui é a nossa oração principal, ok? Analisando essa oração, e aí nós já temos a relação de análise. Percebam que uma dica para identificar a função sintática, ou seja, para identificar que tipo de oração subordinada você tem, é analisar primeiro a oração principal. Verificar os termos que tem nessa oração principal e o que está faltando será exatamente a oração subordinada. Então, analisando os termos da oração principal, começando aqui pelo sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? Ele está confiante. Quem está confiante? Ele. Está aqui o nosso sujeito, ok? Avançando na nossa análise, vamos ao verbo. O verbo está. Observem que este verbo é um verbo de ligação. Ele liga o sujeito a uma característica, a algum estado, ok? E qual é essa característica? Qual é o estado? Exatamente a palavra confiante, ok? Então, confiante é o nosso predicativo do sujeito. É uma característica que é atribuída aí ao nosso sujeito da oração. Percebam que eu já tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E a nossa oração
subordinada. Perceba que ela inicia bem aqui, certo? Depois da palavra confiante. Se eu digo, ele está confiante, eu tenho uma informação completa aqui, gente. Perceba que vai faltar algo. Você pode me perguntar, professor, está confiante em quê? De quê? Em que ele tem confiança? Então, observem que a nossa oração subordinada de que conseguirá um bom resultado na prova completa a informação desta palavra, da palavra confiante. Então, nós temos aqui exatamente uma oração que exerce a função de complemento nominal, certo? Então, temos uma oração que exerce a função de complemento nominal. Exatamente a oração de que ele conseguirá um bom resultado, ok? Então, esta oração é a nossa oração subordinada, que nós vamos chamar de completiva nominal. É importante, voltando aqui comigo, rapidinho, para que a gente possa esclarecer uma coisa com relação a esta oração. Temos algumas marcas que podem nos indicar, podem nos direcionar exatamente para o tipo de oração. Essas orações que são completivas nominais, elas vão ser introduzidas ali antes da conjunção integrante, do que ou do se, por uma preposição, ok? Então, observe que quando você tiver uma preposição antes da conjunção integrante, ali quando a oração inicia com uma preposição mais uma conjunção integrante, eu já sei que eu vou ter ou uma completiva nominal, certo? Ou uma objetiva indireta. Então, lembre sempre, quando você verificar que na oração subordinada tem preposição mais conjunção, você já vai olhar aí com um olhar que isso vai te direcionar para uma oração que exerce a função de complemento nominal, uma completiva nominal ou uma objetiva indireta. Voltando ao nosso exemplo anterior que nós estávamos analisando aí no nosso quadro, colocando para vocês, observem que antes da nossa conjunção integrante, vou destacar ela para vocês aqui, olha só, a conjunção que, antes dela, nós temos a preposição de, ok? Então, isso já é uma marca que me direciona exatamente para o tipo de oração que eu tenho. Ou é uma completiva nominal, ou uma objetiva indireta. Como eu vou saber se é uma completiva nominal ou uma objetiva indireta? Verifica o termo que está tendo a informação completada. Se for um substantivo, observem aqui que nós temos confiante, é um substantivo, não é um verbo. Então, percebam que a oração inteira completa a informação de um nome, ok? Então, ela será uma completiva nominal. Se fosse um verbo, ela seria uma objetiva indireta. Vamos avançar com mais exemplos? Olha só. Temos fé de que a humanidade evoluirá, ok? Então, oração principal, aquela que não tem verbo, olha só, temos fé. Está aqui a nossa oração principal, certo? Percebo que na nossa oração principal aqui não há a presença de conjunção integrante. Agora, de que a humanidade evoluirá? Observem que aqui está a nossa oração subordinada, ok? Substantiva. E observem, gente, essa oração ela iniciou exatamente por uma preposição mais a conjunção que é a conjunção integrante. Então, sabemos que ela pode ser uma completiva nominal ou uma objetiva indireta. Analisando, ok? Observem. Quando a gente analisa a oração principal, o sujeito está oculto, certo? Nós temos, ok? É o nosso verbo. Perceba que o verbo é um verbo transitivo que precisa de complemento. Então, o que nós temos? Fé. Está aqui o nosso complemento, o nosso objeto direto, certo? E o verbo é transitivo direto. Observe que entre o verbo e o complemento não tem preposição. E a oração de que a humanidade evoluirá está completando a informação exatamente da palavra fé. A palavra fé é um verbo? Não, é um nome, é um substantivo. Então, observe que a oração exerce a função de complemento nominal. Então, ela será o quê? Uma completiva, certo? Nominal, pessoal.
ok? Observe que ela exerce a função de complemento nominal. E a marca linguística, você já viu, tem a preposição de mais a conjunção integrante que. Restou a saudade do que vivemos. A outra oração, observe a oração principal, restou a saudade. Está aqui a nossa oração principal, ok? E a nossa oração subordinada, do que vivemos. Observe que essa oração aqui, subordinada, ela é introduzida por uma preposição mais a conjunção integrante. Então, eu já sei que ou ela será uma completiva nominal ou uma objetiva indireta. Analisando a oração principal, olha só, restou a saudade. Então, temos aqui um verbo, percebe, restou o quê? É um verbo transitivo, certo? Esse verbo transitivo, pessoal, percebam que ele tem como complemento a saudade, o nosso objeto. Objeto direto, ok? Verbo transitivo direto, objeto direto. Restou a saudade. A saudade de quê? Observem, do que vivemos. Então, a oração do que vivemos completa a informação dessa palavra, da palavra saudade. Sabemos que saudade é um nome, é um substantivo, então a nossa oração será uma completiva, certo? Nominal. Ok, pessoal? Por quê? Porque ela exerce a função de complemento nominal. Vamos avançar? Então, a próxima oração será a oração subordinada, substantiva, predicativa. Essa oração, pessoal, ela exerce a função de predicativo do sujeito, atribuindo uma característica ou estado ao sujeito da oração principal, ok? Então, percebam que quando nós tivermos essa oração, qual será a marca principal que vai evidenciar ali? Nós vamos ter um verbo de ligação presente no período, ok? Vamos analisar? Colocando aí para vocês um exemplo, observem aí o nosso exemplo. Nosso desejo é que ele conquiste muitos sonhos. Nossa oração principal, nosso desejo é que ele conquiste muitos sonhos, já sabemos que é a nossa oração subordinada. Analisando a oração principal, olha só, quem é o sujeito? Nosso desejo, ok? E observem que o verbo de ligação é o verbo ser, flexionado aqui, está aqui a forma dele, ok? Se eu tenho sujeito, tenho o verbo de ligação, o que está faltando? A característica, a qualidade, aquilo que é atribuído ao sujeito, certo? Então, olha só, nosso desejo é que ele conquiste muitos sonhos. Observem que o predicativo do sujeito é exatamente que ele conquiste muitos sonhos. É a nossa oração subordinada. Ela que atribui característica a esse sujeito aqui. Nosso desejo. Então, essa oração é um predicativo, certo? E a oração é uma oração subordinada, substantiva, ok? Predicativa, certo, gente? Observem, essa oração aqui exerce a função de predicativo do sujeito. Então, quando a gente encontra um verbo de ligação no período, ou você terá uma oração subordinada predicativa ou uma subjetiva. Como eu vou descobrir? Analisa a oração principal, verifica os termos que você tem na oração principal e o que estiver faltando será o tipo de oração subordinada que vai ficar evidente, ok? Na sequência, mais exemplos, olha só. Meu medo é que você me esqueça. Oração principal, meu medo é que você me esqueça, a nossa oração subordinada. Observem a conjunção integrante iniciando a nossa oração. O que? Certo? A conjunção que. Percebam que no período eu tenho um verbo de ligação. Está aqui, ó. É o nosso verbo de ligação. Então, observem que eu vou ter ou uma predicativa aqui, certo? Ou uma subjetiva. Como eu vou descobrir? Analisa a oração principal. Meu medo... Percebo que a palavra, o enunciado meu medo, exerce a função de sujeito. Nós temos um verbo de ligação. Então, o que está faltando aí?
Olha só, que você me esqueça é exatamente uma característica que eu estou atribuindo ao sujeito, ok? Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, que exerce a função de predicativo, ok, gente? O melhor é que sejamos pacientes. Oração principal, o melhor é que... Tá aqui a nossa oração principal, certo? A oração subordinada, que sejamos pacientes. Oração subordinada, percebam que eu tenho um verbo de ligação, é o nosso verbo de ligação. Então, você já sabe, ou você vai ter uma oração que exerce a função de sujeito ou de predicativo. Para descobrir, analise a oração principal. O melhor é, percebam, o melhor é o sujeito da oração. Ser, o verbo ser é um verbo de ligação. O que está faltando? O predicativo do sujeito. Então, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, certo? Predicativa. Por quê? Exerce a função de predicativo do sujeito. Vamos avançar? Agora, a oração subordinada substantiva apositiva. Pessoal, essa exerce a função de aposto de um termo da oração principal. Observem que uma marca muito característica desse tipo de oração é a presença desse sinal de pontuação aqui, os 2 pontos. Esse sinal de pontuação aqui já evidencia para a gente o tipo de oração que eu vou ter, ajuda a gente a identificar. Então, nosso maior desejo é este, que os nossos alunos sejam bons cidadãos. Observem que na oração principal, esta destacada aqui em verde, nosso maior sonho é este, não tem conjunção, então ela é principal. Percebam, nosso maior sonho é o sujeito, certo? É o nosso verbo de ligação e este é o nosso predicativo. Após esse enunciado, a gente tem o sinal de pontuação, os 2 pontos. Então, observem que depois dos 2 pontos eu tenho a oração, que nossos alunos sejam bons cidadãos. Ok? Então, observem que nós temos aqui uma oração que exerce a função de aposto, ok? Porque ela especifica qual é o sonho. Qual é o sonho? Ele diz, nosso maior sonho é este. Qual é o sonho? Que nossos alunos sejam bons cidadãos. Observe que essa oração especifica exatamente o sonho aqui da oração principal. Mais exemplos, observem. Todos pensam a mesma coisa, que sou um vitorioso. Observem, 2 pontos aqui, então já sei que a minha oração subordinada está aqui. Começou também com a conjunção integrante. E observem que essa oração é uma oração subordinada, substantiva e apositiva. Por quê? Porque ela exerce a função de aposto. Observe, todos pensam a mesma coisa. O que é pensado? Qual é a coisa que é pensada? Que eu sou um vitorioso. Então, observe que essa oração especifica exatamente o pensamento. Apenas peço um favor, que não fale nada. Observem, que não fale nada, nossa oração principal, a marca linguística. Olha só, os 2 pontos aqui na sequência a oração. Percebam que não fale nada é exatamente especificando qual é o favor. Então, eu tenho o favor na oração principal, essa oração que não fale nada, diz para a gente, especifica e explica qual é o favor. Então, eu já sei aqui que nós temos uma oração subordinada, certo? Substantiva apositiva, ok? Que exerce a função de aposto. Então, voltando aqui comigo para que a gente possa finalizar o nosso momento de revisão. Então, pessoal, percebam que a completiva nominal é aquela que exerce a função de complemento nominal de algum termo da oração principal. Qual é a marca linguística que vai direcionar a gente aí para verificar? É exatamente a presença de uma
preposição antes da conjunção. Se tiver preposição antes da conjunção, ela pode ser uma completiva nominal ou uma objetiva indireta. Como eu vou saber? Verifica qual termo tem a informação completada pela oração. Se for um verbo, você já sabe que o complemento é verbal, então será uma objetiva indireta porque tem a preposição. Se for um nome, será complemento nominal, uma oração subordinada completiva nominal. Se for predicativa, perceba que exerce função de predicativo, elas completam aí exatamente, atribuem uma característica ao sujeito da oração. Marca linguística, o verbo de ligação. Se tiver verbo de ligação, ou é uma subjetiva ou é uma predicativa. Como você vai saber, analisa a oração principal, o que estiver faltando será a função sintática em que a oração irá exercer e irá classificar essa oração. E a positiva exerce função de aposto de algum termo da oração principal, a marca que evidencia isso para a gente de forma clara, o sinal de pontuação, os 2 pontos. Ok? Então, vamos agora finalizar a nossa revisão aqui.